Meus irmãos, coisa boa. Deus é sempre tão bom, Deus é sempre tão generoso, tão misericordioso. Nós acabamos de ter um tempo de louvor e a possibilidade de trazer dízimos e ofertas. E para que eu não me esqueça de compartilhar com vocês, acaba sendo também um testemunho, sem dar endereços, não precisa, mas acaba sendo também, além de um testemunho simples e valioso, uma instrução também, né? Aproveitando a ocasião. Enquanto eu vou falar, vocês podem abrir o livro de Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 9 somente, e nós falaremos nessa manhã sobre o Deus soberano. Mas, numa conversa com o irmão, fruto de uma visita, ele disse para mim assim, que estava um pouco incomodado, porque ele dizima pelo Pix da igreja, ele manda lá pelo Pix da igreja o dízimo dele, mas quando ele está no culto que vê os irmãos vindo ao gasofilácio, depositar a oferta, o dízimo, ele disse que fica um pouco constrangido. Ai, pastor, eu fico meio constrangido porque eu fico pensando se eu também não devia ir lá e colocar lá também. Eu fico achando que eu estou em dívida com Deus de alguma maneira, ou com a igreja, porque talvez os irmãos não estão vendo, ou o Senhor mesmo não vê eu indo e talvez pense que eu não dizimo. Eu não sei se o Senhor sabe se eu faço ou se eu não faço. E eu disse para ele, meu irmão, você serve a Deus, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa consciência, e sabe de uma coisa, eu não pergunto à tesoureira da igreja quem é que dizima na igreja. Eu não olho assim para alguém que eu talvez desconfie que não dizime, e eu não vou lá nela e digo assim, aquele irmão fulano de tal, ele dá dízimo na igreja? Se ela estivesse aqui, ela não está, ela poderia levantar e testemunhar isso. Eu disse a ele inclusive que alguns irmãos, e eu entendo que não é por maldade, mas é equivocado, eles dizimam e mandam no meu WhatsApp um comprovante do dízimo. Sabia disso? Nunca abri um e não abrirei. E alguns que fazem esse envio de comprovante de dízimo, diz lá, pastor, aqui está o meu dízimo. Eu deixei acontecer uma vez, deixei acontecer duas, três, mas quando eu vi que a pessoa transformou aquilo numa prática, sem nunca abrir um, eu disse, meu irmão, minha irmã, não me mande comprovante do seu dízimo, pelo amor de Deus. Eu não preciso saber disso. Eu não quero saber disso. Ah, pastor, desculpa. Digo, não, tranquilo, eu sei que não é por maldade que você faz isso. Mas eu não posso permitir que o irmão continue a fazê-lo, porque minha consciência não está em paz com isso também. E aí a pessoa deixa de mandar, sabe? Então, aproveito para expressar que esse é um momento importante da igreja, e a igreja precisa de fato da nossa contribuição para manter-se, mas você não precisa me mandar comprovante de dízimo. Eu não estou investigando quem é dizimista na igreja. Eu nunca visitei nenhum membro da igreja para perguntar, ou dizer, eu vim buscar o seu dízimo, que você domingo não foi. Mas há pastores que fazem essas coisas. Não é a prática na igreja presbiteriana. E eu disse para aquele irmão, meu amado, você está fazendo o que é justo, e Deus sabe. E sabe uma coisa boa? A Bíblia diz que algumas coisas que a gente faz em oculto, por causa que elas precisam ser feitas em oculto, ou porque não necessariamente elas têm que ser feitas em oculto, mas a gente fez, Ele é o Deus que vem em oculto também, e recompensa em oculto. Então descanse seu coração, e ele ficou mais calmo, mais pacificado, e eu quero também, quem sabe, pacificar o seu coração com respeito a isto. Se você vier aqui, isso não está errado, isso é bom, é justo, não é uma exposição para você ganhar aplauso, ou como você está bonito vindo na frente, não é nada disso. Você pode continuar vindo, você pode também enviar pelo Pix da igreja o seu dízimo, a sua oferta, se for assim, mais viável. Enfim, eu
eu entendo perfeitamente estas coisas e imagino que Deus, que vê muito mais profundamente do que qualquer um de nós, Ele sabe, Ele entende todas as coisas, tá bom? Amém. Provérbios 16, 9. Vamos ler juntos, a uma voz? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Deus é soberano. Na última sexta-feira da semana que terminou ontem, nós fomos surpreendidos com a triste notícia da queda de um dos aviões da Voipes, a companhia que opera em nosso país, vitimando 62 pessoas, 62 filhos, muitos ali pais, que não receberão hoje o abraço dos seus filhos que ficaram em casa, talvez esperando que seus pais retornassem, filhos que não poderão dizer no próximo ano Feliz Dia das Mães, pessoas que tinham planos, projetos, sonhos, mas todas as suas expectativas terminaram nas primeiras horas daquela sexta-feira. O texto de Provérbios nos fala, meus irmãos, de como o homem, em relação a todas as criaturas desse mundo, comparado à criatura humana, a todas as demais criaturas deste mundo que respiram, o livro de Provérbios está nos dizendo que o homem é uma criatura superior, porque somente o homem ele é capaz, dentre todas as criaturas que existem, podem ser conhecidas, apenas o homem é capaz de traçar caminhos, de esquadrinhar planos, de projetar e inclusive preparar, construir os meios pelos quais ele realizará estes planos, estes sonhos. O texto de Provérbios nos fala, além disso, que Deus e não o homem faz com que as coisas sejam como elas de fato são. Se de um lado as Escrituras nos declaram, nos ensinam que o homem é uma criatura por excelência da mão de Deus, capaz de projetar, de pensar e esquematizar e preparar os caminhos, os acessos para a realização destes planos. Também as Escrituras nos dizem que é Deus, somente Deus, que faz de fato com que as coisas aconteçam e elas sejam como elas são de verdade. E mais uma vez o texto de Provérbios, visto que acerca desta mesma verdade declarada no versículo 9, nós já ouvimos, nós já passamos por outras partes do livro de Provérbios que nos ensinam a mesma verdade. Deus é soberano. E aqui estamos, uma vez mais, frente a frente com uma das verdades bíblicas e teológicas mais maravilhosas. A liberdade humana de projetar, de planejar, e a soberania divina que bate o martelo. A tragédia, meus irmãos, lamentada por todos nós, sentida em nosso coração, de parte do povo ao qual nós pertencemos, a tragédia que nós lamentamos tão profundamente e ainda nos consternamos em face
das reportagens, das notícias, esta tragédia é uma triste ilustração, uma dolorosa ilustração dessa verdade que está tão claramente estampada nas Escrituras. O homem é livre para planejar, mas Deus determina os seus passos, Deus guia, Deus dirige os passos dos homens. Aquelas 62 pessoas tinham cada uma seus planos próprios, mas Deus anulou cada um dos projetos daquelas pessoas. A última palavra, meus irmãos, sempre é dada. A última palavra, aquela que concretiza, aquela que define como um fato na história. A última palavra é daquele que soberanamente dirige os passos de cada criatura. É de Deus. Não havia, quando nós lemos esta passagem das Escrituras, nós sabemos, nós percebemos e concluímos que para Salomão não havia qualquer problema, nenhum tipo de dificuldade ao escrever o que ele escreveu aqui no versículo de número 9. Nenhum problema para o autor bíblico. Palavra inspirada, palavra de Deus, mas ao escrever que o coração do homem traça seus planos, seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Para o autor sagrado não havia qualquer impedimento mental, nem em seu coração, nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. E com isso o que nós estamos afirmando nessa manhã é que aquilo que assombra algumas pessoas por não conseguirem aceitar, note você, não é entender o que eu estou dizendo, mas aquilo que assombra algumas pessoas por não conseguirem aceitar que o homem é suficientemente livre para planejar sua vida, mas no final, a decisão sempre é do Senhor. Muitos não aceitam isto, mas esta verdade não perturbava o coração de Salomão, não o impulsionava numa direção e numa tentativa a todo custo de engendrar, de formular um tipo de resposta centrada no próprio homem, a fim de solucionar o problema e destruir e aniquilar a tensão entre a soberania e a liberdade humana. O texto diz que o homem é livre para planejar o seu caminho, esquematizar a sua vida, mas é Deus soberanamente quem decide o que se fará. Ora, não é isto que está escrito aqui? Ou qual a interpretação que seja de fato coerente com o que está escrito, que nós deveríamos apresentar à luz do versículo? O homem planeja, mas é Deus quem define. Isso pode, meus irmãos, e eu digo isso com muita sinceridade e verdade, isso pode parecer contraditório. Vocês já ouviram isso? Afinal, como somos de fato livres, se no fim é Deus quem decide tudo? Eu não preciso entender como isso funciona para aceitar. Há um monte de coisa na vida que eu não entendo como é, mas eu aceito. E você também. Nós sabemos, e o crente mais simples aqui nessa igreja hoje pela manhã, ainda que você não tenha sentado alguns anos numa cadeira
na academia teológica, ainda que você não tenha lido grandes obras de teologia sistemática, ainda que você não tenha lido alguns magníficos artigos de teologia que têm encontrado espaço na academia, mesmo que você seja uma pessoa simples, que lê a Bíblia, e eu espero que todos os dias, e que ora com simplicidade, e que é um crente simples, você é um cristão, ainda que você seja essa pessoa, você sabe o suficiente sobre Deus para simplesmente aceitar a grande verdade que as Escrituras está colocando diante de nós. Nós sabemos que o nosso Deus é grande demais. E Ele é tão grande que Ele enche toda a criação e a criação não pode contê-lo. Porque Ele é infinito e a sua criação é finita. Ele é ilimitado e a criação é limitada. E o limitado não pode conter o ilimitado, e o finito não pode conter o infinito. Mas ainda assim a Escritura diz que Deus enche a criação. Nós sabemos que Deus é poderoso e Ele é sábio, ao ponto de fazer algo capaz, simplesmente ao ponto de fazer, que simplesmente algo que Ele realiza, que Ele ordena, que Ele conduz, não possa ser entendido, compreendido em seu funcionamento pela nossa mente. O que eu estou dizendo, o que eu estou esperando que você entenda, é que Deus é grande demais, Deus é poderoso demais, Deus é sábio demais ao ponto de fazer algo que simplesmente nós não conseguiremos entender como funciona. E toda vez que Deus nos mostra que existe alguma coisa que Ele faz que a gente não é capaz de entender, Ele está chocando a nossa mente e as nossas expectativas. E Ele está nos dando uma grande oportunidade de lembrar que o Deus que nós adoramos, Ele não é da nossa estatura. Que o Deus que nós adoramos, Ele não é como nós. Pensavas tu que eu era teu igual? Que Ele não é o Deus que depende das coisas que nós dependemos. Que Ele não é um ser que precisa das coisas que nós precisamos. Ele é grande demais, Ele é poderoso demais, Ele é sábio demais. Então Ele pode e Ele faz coisas que nós não podemos entender. Simplesmente porque Ele é quem Ele é. Ele é Deus. E nós não somos capazes de explicar todos os caminhos dele. Sim, Deus é capaz de fazer criaturas que planejam livremente, de acordo com suas inclinações internas, suas preferências da alma mais profundas. Ele é capaz de criar seres assim, capazes de planejar de acordo com suas inclinações internas. Mas no fim, será sempre a vontade desse Deus que será confirmada e realizada. E Ele é capaz de fazer estas coisas que podem parecer contraditórias, sem ser contraditórias. Ele é capaz de fazer assim, sem que a liberdade humana seja uma ilusão.
E por que nós podemos afirmar isso? Porque é Deus quem está dizendo que é assim. E como eu posso confiar que o que Ele está dizendo de fato é verdadeiro? Porque na possibilidade de que alguém possa acusar Deus de ser mentiroso, na ínfima possibilidade, na mais insignificante possibilidade, na menor de todas elas, de que alguém possa dizer que Deus está mentindo, seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens da terra. Meus irmãos, a arrogante pretensão do homem de ser livre, essa arrogante pretensão do homem de ser livre, livre inclusive de Deus, ao ponto de que Deus não tenha controle sobre o que o homem faz ou o que o homem quer realizar e decidir. Essa pretensa, arrogante liberdade, ela não é liberdade. Porque o pecado desconstrói tão profundamente e entorpece a mente tão loucamente. E deixe-me então dar uma mostra disso, como funciona. Você poderia dizer com toda a tranquilidade e segurança, com toda a convicção, que Deus é um ser totalmente livre, sim ou não? Você poderia dizer isso? Que Deus é um ser livre? Que Deus tem liberdade? Totalmente livre, Ele é livre, totalmente livre. Então Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, quando Ele quer fazer e do jeito que Ele quer fazer. Eu espero que você tenha dito sim para cada uma dessas proposições, senão sua teologia está muito perigosa. Portanto, deixe-me chocar você um pouco. Deus sim é plenamente livre. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o conceito errado de liberdade destrói a liberdade. Deus é livre, mas Deus nunca vai pecar. Então você diria, logo Deus não é livre. E por que os homens fazem esse tipo de raciocínio? Porque o diabo cegou o entendimento dos homens. Eles distorcem a verdade. Liberdade nunca foi sinônimo de independência de Deus. Liberdade nunca é sinônimo de autonomia. Autonomia, nomia é a palavra lei, sem lei. Você é lei para si mesmo, você é a sua própria lei, logo não há nenhuma lei fora de você agindo sobre você. Quando você diz que alguém é um profissional autônomo, quer dizer que o exercício profissional dele, o labor dele, não está sujeito às regras que regem os demais empregados vinculados aos códigos trabalhistas do país. Ele talvez não tenha os privilégios do Código Trabalhista, férias, 13º e um monte de coisa. Ele é autônomo, quanto ao trabalho é a lei dele mesmo, ele faz o horário dele, quantas horas ele quer trabalhar, como vai trabalhar, em que horário enfim, é ele. Mas quando isso é transportado, essa noção é transportada para dentro da relação de Deus e nós não entendemos o que é liberdade, e chamamos de liberdade uma coisa que não é liberdade, mas que se pretende ser a independência de Deus. Deus não tem nenhuma ingerência sobre a minha vida e os meus caminhos, Ele não tem nada a ver com o que eu decido e faço, Ele é apenas um espectador das minhas decisões. Absolutamente esse não é o ensino das Escrituras. Deus é plenamente livre, mas Ele nunca vai mentir.
Deus não pode escolher entre verdade e mentira. Você está entendendo isso? Ele não pode. O que é que eu escolho fazer agora? Será que eu escolho falar a verdade? Ou será que eu escolho mentir? Não há isso em Deus, não pode haver. É necessário que Deus seja verdadeiro. É necessário que Deus seja santo. É necessário que aquele a quem nós chamamos de Deus seja perfeito. Ele não pode escolher pecar, mas ele é livre. Então, por que nós poderíamos imaginar que, quanto a nós sermos livres, e de fato o sentido real de liberdade humana, significaria que Deus não pode determinar os nossos passos, afinal? Eu não entendo, mas não é uma questão de entender, é uma questão de aceitar, porque isso que Deus está dizendo é a coisa que você deve se agarrar a ela a todo custo e não largar nunca e jamais. Nunca, nunca, jamais. Esse conceito errado de liberdade, que é uma independência, uma autonomia de Deus, é uma maldita crença nessa independência do Criador que sustenta todas as coisas. Meus irmãos, pensar em qualquer sentido numa existência independente da vontade de Deus, escute isso com muita atenção. Pensar, simplesmente pensar, em qualquer nível, em qualquer medida, em qualquer sentido, numa existência independente da vontade de Deus, em outras palavras, é querer colocar Deus para fora do universo que Ele mesmo criou. Você não chega na casa do seu vizinho e você não diz: por favor, retire-se, saia, isto aqui agora é meu. Por que você não faz isso? Por que ninguém tenta? Quer dizer, alguns estão tentando, né? Alguns acham que têm o direito de tomar a propriedade que é de outro. Mas a rigor e em linhas gerais, você não bate a porta do seu vizinho e diz assim: por gentileza, retire-se, a casa é minha agora. E por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Por que nós não fazemos isso? Porque a casa é dele e não nossa. Quando nós pensamos em qualquer medida que o homem pode ser independente da vontade de Deus, ao ponto de que Deus não tenha nada a ver com os seus passos, com o seu destino, com o que vai se fazer, nós estamos querendo colocar Deus para fora do universo que Ele mesmo criou. Seria como fazer isso na casa do seu vizinho. É chegar e dizer assim: Deus, o Senhor está de fora do nosso universo humano. O Senhor está de fora, o Senhor, aqui é a linha que divide a sua história e a nossa história, e daqui o Senhor não pode passar, o Senhor não pode pisar o pé aqui. Isso aqui é coisa nossa, isso aqui é terreno nosso, isso aqui a gente pensa, isso aqui a gente projeta, isso aqui a gente esquadrinha, isso aqui a gente elabora, isso aqui a gente realiza. E se a gente quebrar a cara é problema nosso, porque nós cuidamos de nós mesmos. Como isso é diabólico, como isso é satânico. Mas não se espantem. Isso que eu estou nomeando como diabólico e satânico é parte considerável da pregação da igreja evangélica brasileira e em muitas partes desse mundo. Então significa que em muitos púlpitos, agora mesmo, talvez um pouco mais tarde, homens estão pregando uma palavra que não é a de Deus, mas do próprio diabo. Porque foi o diabo que disse aos nossos pais no jardim: não, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus.
Todas as pessoas cristãs que defendem que o homem é livre ao ponto de que Deus não tenha qualquer controle sobre o que o homem escolhe ou sobre os resultados dessas escolhas, eles estão colocando Deus para fora da casa que Deus fez. Eles se defendem dizendo que Deus decidiu agir assim. Qualquer pessoa que tenha uma crença contrária ao que eu estou defendendo nessa manhã, ao ouvir o que eu estou falando, ao ouvir o que vocês estão ouvindo, eles de pronto reagiriam se defendendo. E como eles se defenderiam? Eles diriam: você está errado, isso é um absurdo. E é um absurdo porque Deus decidiu agir assim. Assim como criar a mim e a você e nos dar uma liberdade tal, que não é liberdade, mas é uma autonomia dele mesmo, ao ponto de que Deus decidiu não ter nenhum controle sobre as suas escolhas, sobre os resultados de suas escolhas, porque Deus decidiu que você agiria autonomamente em relação a Ele. Eu não sei o que pode ser pior: criar criaturas tão excepcionais como os homens, mas Deus decidir que acerca de suas vontades e de suas escolhas, acerca de seus resultados, Deus não terá nenhuma autoridade sobre isso, Ele não exerceria qualquer poder. Essa é uma resposta contra o que nós cremos, contra o que a Escritura diz. Mas isso não resolve o problema. Na verdade, torna a coisa ainda muito pior. Porque agora, note, acompanhe, pense comigo, agora, ao falarem assim, como eu acabei de descrever, como eles se defendem, eles estão dizendo que Deus fez a casa. Escute isso. Eles estão dizendo que Deus fez a casa e Ele decidiu que os homens o coloquem para fora dela. Isso não faz o menor sentido com aquilo que Deus é. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que Deus, embora sendo quem Ele é, Ele não pode ser soberano sobre as escolhas humanas. E Ele não quer, ou Ele não pode, ou uma outra possibilidade de resposta: ou Deus não quer ser soberano sobre as escolhas humanas. Ele não pode ser soberano sobre os nossos planos e escolhas, ou Deus não quer ser soberano sobre os nossos planos e escolhas. O que você acha que encaixa melhor para solucionar o problema? Então deixe-me lembrar você o que Jeremias escreveu no capítulo 10 e versículo 23. Porque as palavras de Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, dizem que tanto uma destas possibilidades quanto a outra são mentirosas. Ou seja, Jeremias está dizendo no capítulo 10, verso 23, que Deus não é verdadeiro, que Deus não pode ser soberano, e que também não é verdadeiro que Deus decide não ser soberano. Jeremias 10, 23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, mas ao que caminha, nem ao que caminha, dirigir os seus passos. Eu sei, meu Deus, que não cabe, não é do homem determinar o caminho dele. Não é do homem determinar os seus passos, dirigir os seus passos. O que Jeremias está ensinando aqui? Ele está dizendo: é mentiroso e é falso dizer que Deus não pode ser soberano, e é falso dizer que Deus decidiu não querer ser soberano. Isso aqui parece aula da escola dominical das crianças, porque as crianças aprendem isso bem novinhas e elas poderiam dar essa aula. Uma criança presbiteriana
com professores, pelo menos perto dos que nós temos, elas são capazes de ensinar isso a homens velhos. Eu não tenho a menor dúvida. Então imagine, se Deus não for soberano sobre os planos dos homens, nós precisamos então concluir, se Deus não for soberano sobre os planos humanos, nós precisamos concluir necessariamente que Deus não pode ser Deus. Primeiro, porque se a Bíblia fala tudo o que podemos ler nela sobre Deus, se nós lemos na Escritura tudo o que a Escritura fala sobre Deus, se nós podemos ler tudo isso na Escritura, se Ele não for soberano sobre os planos dos homens, então a Bíblia está errada. E aquilo ou aquele a quem nós chamamos de Deus não é Deus. E isso é um absurdo. Então, se eu leio tudo o que eu posso ler na Escritura sobre quem Deus é, e ao mesmo tempo alguém ou eu puder dizer que Deus não pode ser soberano sobre os planos dos homens, então provavelmente a Bíblia está mentindo. Porque ela está dizendo que Deus é plenamente soberano, mas eu estou dizendo que Deus ou não pode ser soberano, ou que Ele decide não ser soberano. Então, veja o que a Escritura vai nos ensinar. Ela diz que Deus é verdadeiro. Vocês acreditam nisso? Então, quando ela diz que Deus é verdadeiro, ela está dizendo que Deus é Deus verdadeiramente. Deus não pode decidir não ser verdadeiro, porque é da natureza de Deus ser verdadeiro. Agora tem uma loucura, eu não estou muito pegado a essas terminologias malucas. Você já viu aquelas pessoas que estão meio que se fantasiando de porco, de vaca, de cavalo, e aí estão decidindo agora que viraram cavalinho? Aí você vê o ser humano de quatro correndo na grama, né? O gênero, né? A espécie, multiespécie, né? É alguma coisa desse jeito aí. Aí a pessoa que decidiu ser um gato, ela pinta aqui, põe uns pelinhos postiços e bota as orelhinhas também. Miau. Você fala com ele, fulano, assim, miau. Mas você quer comer? Miau. Ou decidiu ser cachorrinho. Como Satanás, ele brinca com o homem. Deus não pode decidir não ser Deus, porque é da natureza dele ser quem ele é. Ele não pode negar a si mesmo. Não pode haver mudança nem sombra de variação nele. Nenhum cristão que é capaz de fazer uma dessas duas afirmações, Deus não pode ser soberano, ou Deus decidiu não ser soberano. Nenhum cristão que é capaz de fazer uma dessas afirmações para defender a liberdade do homem. Nenhum desses cristãos, nenhum deles, existem muitos, mas nenhum deles teria a coragem de dizer que Deus não pode ser amor, ou que Deus decide não ser amor. E por que não? Porque eles leem em 1 João 4,8, quando João diz, Deus é amor. Então eles nunca vão dizer, olha, Deus não pode ser amor, ou Deus decidiu não ser amor. Isso está claro na Escritura, ele diz, Deus é amor. Isso é parte da natureza de Deus. Ninguém está animado a negar que Deus não seja amor. Mas nenhum desses cristãos também que estão dizendo que Deus não pode ser soberano, ou que Deus decide não ser soberano, eles jamais diriam que Deus não pode ser luz, ou que Deus não pode decidir não ser luz,
Deus não pode tomar essa decisão. A partir de hoje eu não serei mais luz. E por que eles não afirmam isso? Porque eles leem em 1 João capítulo 1, verso 5, Deus é luz. Ele não pode deixar de ser, porque isso é parte da natureza dele. Nenhum desses cristãos jamais diriam que Deus não pode ser o Deus da verdade, porque Ele é o Deus da verdade, isso é a natureza dele. Agora escute, eu estou terminando o sermão dessa manhã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. Davi escreveu isso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, ele diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, o fazer grande, e a tudo dar força. Aleluia. Arthur W. Pink, ele morreu em 1952. Mas aquele grande teólogo reformado, antes de morrer, ele disse: soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? O que nós queremos afirmar com isso? Nós queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: o que fazes? Daniel 4:35. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Salmo 115. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações. Salmo 22, verso 28, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. 1 de Timóteo 6,15. Este é o Deus da Bíblia, e não há outro. Nenhum de nós deveria manter em sua mente o absurdo de que Deus não pode ser soberano, ou que Ele decide não ser soberano sobre os planos dos homens, porque ser soberano é parte da natureza desse Deus. Assim como Ele é amor, assim como Ele é luz, assim como Ele é verdadeiro. Aleluia, glória ao seu nome eternamente. Isaías 46, versos 9 e 10. Esse é para mim um dos textos preferidos. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho, a minha vontade permanecerá de pé, e eu farei toda ela. Aleluia! Que Deus extraordinário! Ah, o meu amor é tão pouco por Ele. Eu queria poder amá-lo mais. Ele é tão extraordinário que diante da grandeza dele, o nosso amor é algo tão ridículo,
tão fraco. Quanto do seu coração, quanto do seu amor você quer oferecer a alguém como ele? Uma porção, alguma fração dele? Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, porque Ele é Deus. Louvado seja o seu nome eternamente. Ele é Deus. Ele anuncia o fim antes que o fim aconteça. Ele diz o que vai ser amanhã antes que o amanhã chegue. Simplesmente para que a vontade dele permaneça, ele diz: eu vou fazer toda a minha vontade. Meu irmão, não se admire. Não se admire mais com a queda de um avião que tira a vida de 62 pessoas, que põe fim aos planos e os sonhos de famílias. Não se admire mais com isto do que com a soberania do seu Deus, que governa sobre cada coisa nesse universo. Não há um centímetro quadrado em todo o vasto universo no qual ele não possa colocar o dedo e dizer: é meu, aleluia. Não há. É meu, é dele, é Deus. Ele é Deus. Eternamente Ele é Deus. Eternamente Ele é Deus. Aleluia e glória ao seu nome. Vamos orar. Fique em pé, por favor. Ó Deus soberano. Ó Deus soberano. Aqui estamos nós, tão pequenas criaturas, que foram redimidas pelo poder do sangue do Teu Filho. E somente por esta graça que nos foi revelada, é que nós podemos ouvir estas coisas e ter o nosso coração explodindo dentro de nós. Ó soberano Deus, que dirige os passos dos homens, que determina o passo dos homens, o que daremos ao Senhor? Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome eternamente. Obrigado por nos dar o conhecimento dessas verdades que inundam a nossa alma. Por isso, Senhor Deus, que a Tua soberania nos console em meio às tragédias. Que a Tua soberania console o coração, Senhor Deus, dos que Te conhecem. Porque se eles sabem que Tu és Deus verdadeiramente soberano, então eles sabem que o Senhor cumprirá toda a Sua vontade, e não importa como, mas o Senhor cumprirá. Portanto, ao Senhor seja o reino, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja o domínio pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Amém. Por Cristo Jesus, o Senhor, é que nós declaramos isso em oração. Amém. Amém.